E aí, crianças, beleza? Mais uma questão, simbora. Essa agora é de permutação. Questão de buenas, nada absurdo. Vamos junto que a coisa vai. Olha só. A questão é do Itinha 98, professor 98 não tinha nascido ainda. Jura? Gente do céu, 98, como não nasceu em 98? Você é muito criança. Mas tudo bem, vou aceitar isso numa boa. A pergunta é: quantos anagramas, o número total de anagramas da palavra vestibulando, que palavra interessante, se você analisar, é formada por 12 letras e não tem repetição de nenhuma. E tem as 5 vogais. Que não apresentam as 5 vogais juntas. Então, se não apresenta as 5 vogais juntas, as vogais são separadas. Então, o que pode acontecer? Todas separadas, pelo menos por uma consoante entre elas. 4 juntas, uma separada. 3 juntas e 2 separadas. 3 juntas e 2 juntas. Então, eu tenho N possibilidades. Eu não vou pensar em todos os casos. Que caminho que eu vou seguir? Perceba que esse caminho de calcular cada caso dá muito trabalho. Aí eu olho nas alternativas. Quando eu olho essa conta de menos que está aí, isso já induz uma ideia de usar o método indireto de contagem. O que seria esse método indireto? Eu calculo o total e do total eu tiro aquilo que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero as vogais juntas. E vogais juntas você aprendeu a calcular. É só fazer um bloquinhozinho lá e você consegue fazer essa continha. Vamos junto? Vamos ver qual é do rolê? Simbora. Então, usando o método indireto de contagem, que seria o quê? Eu vou calcular o total e tirar o total aquilo que eu não quero. Então, simbora calcular o total. O total de permutações de anagramas que consigo formar com a palavra vestibulando, anagramas é qualquer palavra que, com sentido ou não, que eu consigo formar com uma sequência dessas letras. Então, vamos ver. Se eu tenho 12 letras, eu vou usar as 12. Então, o total ele vai ser dado pela permutação simples de 12 elementos. O eu vi na internet, isso aqui é 12 fatorial. Perfeito, mas o primeiro aqui, eu vou mostrar para você como você deve pensar, para você entender de onde saiu esse fatorial. Então, eu tenho 12 letras para escolher, certo? Então, eu tenho aqui a primeira letra, a segunda, a terceira letra, até a letra que está na 12ª posição. A primeira letra eu tenho 12 possibilidades. Uma vez que eu escolhi a primeira, eu vou escolher a próxima. Não posso repetir. 11. Escolhi a segunda letra, eu vou pensando na terceira. A terceira tem que ser diferente das duas já escolhidas. Eu tenho 10. E assim vai seguindo até chegar em uma única opção para a 12ª letra. Ou seja, é 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você conhece a representação simplificada desse produto. É chamado de fatorial. Então, é 12 fatorial o total de anagramas que consigo formar. Então, isso é o total. Está calculado. Agora, eu vou calcular o que eu não quero. Quais são os casos indesejáveis? Quem são esses caras? São as vogais juntas. Então, vamos verificar qual é o caso das vogais juntas. Primeiro, as vogais são A, E, I, O, U. Perceba, eu tenho uma de cada, eu tenho as 5. Além dessas vogais, eu tenho a letra V, eu tenho a letra S, eu tenho a letra T, eu tenho a letra B, eu tenho a letra L, eu tenho a letra N e tenho a letra D. Note, 7 consoantes, 5 vogais, 12 letras. Só que, o que eu quero? Eu quero que essas vogais elas fiquem juntas. E como que a gente aprendeu? Se eu quero trabalhar com elementos juntos, eu coloco eles num bloquinho só. Esse bloquinho ele vai representar, é como se fosse um elemento. Como ele é um elemento, ele vai ser o elemento que vai permutar entre as consoantes. Ou seja, quantos elementos, na verdade, a gente está permutando? Se você olhar com calma, eu estou permutando o elemento, a caixinha, o bloquinho, a letra V, que é um segundo elemento, a letra S, que é um terceiro, a letra T, que é um quarto, a letra B, que é um quinto elemento, a letra L, um sexto, a letra N, um sétimo, e a letra D, um oitavo. Ou seja, eu estou trocando de posição 8 elementos. E as letras amarradas no bloco, as vogais amarradas no bloco como se fossem um elemento só. Então, o total de permutações que eu tenho aí é a permutação de 8 elementos, que é 8 fatorial.
A gente vai chamar esse cara aqui de permutação externa. Seria a permutação de fora. Ah, eu não entendi isso externa. A gente já viu em aula. Mas o externo é a permutação de fora. Por que eu falo a permutação de fora? Porque uma vez que eu olho para o posicionamento das letras juntas, eu tenho que olhar o posicionamento entre elas. Ele colocou alguma condição assim? As vogais têm que estar em ordem alfabética? Ou alguma restrição para as posições das vogais? Não. Então, a cada posição que eu defino para 5 vogais, eu posso permutar entre elas, trocar as vogais de posição. Ou seja, eu vou ter a permutação de 5 elementos. Seria a permutação dentro do bloquinho, a gente vai chamar de permutação interna. Permutação interna. Tá claro? Então, isso vai dar pra gente permutação simples de 8 elementos, lembrando, né? Lembrando que o simples, ele quer dizer o quê? Ah, que é fácil, professor? Não, quer dizer que você está trabalhando com elementos distintos. É o mesmo princípio da combinação simples e o arranjo simples. Então, permutação de 8 elementos, 8 fatorial, o mesmo princípio do total que a gente calculou, vezes a permutação de 5 elementos, que é aí o 5 fatorial. Portanto, qual é a conclusão do exercício? Qual resposta chegamos? Logo, o total menos aquilo que a gente não quer, que são as vogais juntas, isso vai dar 12 fatorial menos o produto de 8 fatorial vezes 5 fatorial. Tá aí. Essa é a resposta. Se você olhar, isso vai dar alternativa C. É isso. Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima, se Deus quiser. É nosso Globo no chão. Valeu!